A Selic manteu e o caldo azedou, né? E agora o que você tem que fazer com o seu dinheiro? Porque depois de uma série de cortes consecutivos, desde lá de agosto do ano passado, quando a gente saiu de 13,25% para os atuais 10,5%, agora parece que o Banco Central resolveu manter o pé no freio de vez. E são dois os principais motivos, né? Medo do fiscal, né? Das contas do governo e também das perspectivas de inflação. Mas o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? E o mais importante, o que você tem que fazer com o seu dinheiro é o que a gente vai falar nesse vídeo. E no final tem um recado muito importante para você, o que você deve fazer com esse anúncio aí da Selic mantida. Fica por aí, hein? Porque não adiantaram os ataques do presidente Lula ao outro presidente, no caso do Banco Central, Roberto Campos Neto. O Lula criticou a Selic alta e disse que ela é a única coisa que está desajustada aqui no nosso país. O que você acha disso, hein? E o Lula também atacou o presidente do BC, no caso dizendo que ele tem um lado político e que ele trabalha para prejudicar o Brasil. Olha aí que sério, hein? O Lula concedeu essa entrevista, não por acaso, ontem, não coincidentemente, à CBN, né? Um dia antes da divulgação da Selic. Para dar uma apertada ali no pessoal do BC, né? Do Copom, que é onde é decidida a Selic. E de que lado é esse aí que o Lula se refere, né? Do chefão do Banco Central, que ele falou que lado é esse que tem o presidente do BC? Bom, o lado do antigo governo não é, né? Porque mesmo em ano eleitoral, em 2022, o Banco Central subiu os juros. Evidente que isso não beneficiaria um governo tentando se reeleger. Não é verdade? Você concorda? Inclusive, essa história aí de presidente ficar reclamando de Selic alta não é novidade não, porque o próprio Bolsonaro já chiava sobre isso lá na época. Mas ele disse que era só um conselho. Mas depois do recado do Lula, o PT pediu a convocação do Campos Neto para dar explicações ao Congresso. Diz o partido que ele tem aspirações políticas, olha aí. Mas quem que tá certo aqui nessa situação? Vamos olhar direitinho esse cenário aí, mas eu já adianto aqui para você que se você fica aí defendendo o político de qualquer lado que seja, pode doer, tá bom? Aviso dado. Essa treta aí tá existindo basicamente porque tem dois interesses, tem um conflito de interesses aqui nessa situação e cada parte vai puxar o cobertor pro seu lado, né? Como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Governante que é PIB alto, né? Crescimento econômico, ou melhor, aumento de receita de impostos. E Selic alta não ajuda nesse processo, né? Porque freia a economia. O carnezinho fica menos gostoso, o empresário que quer financiamento, ele deixa de fazer, né, o investimento dele porque fica caro demais. E no extremo, Selic alta desestimula até a correr qualquer tipo de risco, porque quem que é maluco o suficiente, né, para ficar se arriscando se no quentinho ali debaixo das asas do governo, nos títulos públicos, tá rendendo o suficiente. Mas já já a gente coloca a casa em ordem, aí eu quero falar principalmente dessa relação causa e efeito entre Selic e inflação. Porque o que eu quero falar agora é de um contrassenso. Ó, a principal função de um banco central seria manter a estabilidade da moeda, ou seja, lutar contra a inflação. Ou pelo menos era para ser só isso, ou tudo isso. Porque em 2021, no governo Bolsonaro, foi aprovada uma lei dizendo que o BC deve também, sim senhor, zelar pela estabilidade do sistema financeiro e até fomentar o pleno emprego. Acontece que atingir as duas coisas, né, agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, você sabe, é basicamente impossível, igual assoviar e chupar cana, né? Quando o governo diz que é função do BC fomentar o pleno emprego, ele está dizendo ali nas miúdas, né, nas letras pequenininhas, nas entrelinhas, que para ele, para o Banco Central, não se preocupar tanto assim em proteger a moeda. É o governo atuando para corroborar a sua desvalorização do dinheiro aí do seu bolso que você ganha com tanto suor. E também é uma forma do governo não ter algum tipo de controle sobre o Banco Central, né? Inclusive essa história aí de Banco Central independente, parece que é mais assunto para inglês ver, né? Porque o governo é quem elege os representantes do Copom, os diretores do Banco Central, que é o comitê onde se define a Selic, como eu falei, né? E olha aí essa turma que está aparecendo aqui na tela, quanta responsabilidade, né, meu amigo? Nessa mesa aí tem gente que foi indicada agora e gente que está lá faz um tempo bom. Na reunião passada, os indicados pelo Lula queriam um corte maior de meio ponto.
Já o povo que é mais antigo de casa ali bateu o pé para cravar 0,25 a queda da Selic na última reunião, né? E eles ganharam a disputa. E o mercado também aguarda agora dessa reunião de hoje, nas entrelinhas ali, qual que é a mensagem, né? Ou seja, o placar dessa votação de hoje também. Porque o medo é o seguinte: o Campos Neto vai sair da presidência do Banco Central no final de 2024. Ou seja, o medo é verificar se o Banco Central vai ficar mais tolerante com relação à inflação. E é uma analogia aqui para você entender, ó. O Banco Central fica de olho na inflação e tem como arma os juros, né? É como se o Banco Central fosse um enfermeiro que tem a função de recuperar um doente, apesar dos efeitos colaterais que não são fáceis, né, do remédio. Mas aí chega o governo, esse mesmo que teoricamente estava preocupado com a doença do enfermo, e diz que é objetivo também desse enfermeiro fazer o enfermo disputar uma maratona. Se você achou exagero, vamos aos dados, vamos pornográfico aqui, que é o canal mais cacofônico do Brasil. No começo do ano, os economistas estavam animadões, né? Mas o chopp deu uma azedada, porque o consenso era uma Selic de 9% no final desse ano. Mas agora, a maioria está acreditando em 10,5% no final de 2024. O dólar, antes premonizado, ali, futurorizado para a casa dos 4,92% para o final do ano agora, é esperado que fique maior, fique em 5,13%. E te contar, viu, para os 5,48%, aliás, para o dólar de 5,48 que a gente está vendo hoje, né? Tem gente bastante otimista que a gente vai dar uma despiorada, você não acha? Se bem que economista prevendo dólar, a gente já viu que não dá certo, né, Monkey Stocks? Mas o ponto é, o mercado tem duvidado cada vez mais da capacidade do governo em equilibrar suas contas. Enquanto o Haddad de vez em quando firma o pé ali no ajuste fiscal, essa semana inclusive está falando de corte de despesas, rapaz, olha aí, hein? Vez ou outra vem o presidente para estragar o discurso do Haddad, para fazer o público desacreditar aí dessa tal responsabilidade fiscal. E o Lula já chegou inclusive a dizer uma vez que não vê problema em aumentar o endividamento do país para fazer o Brasil crescer. A grande questão é que os governos têm dois jeitos, basicamente, aí para você entender, né, de poder gastar mais do que os próprios impostos que eles arrecadam, que já é pra caramba, né, mas está muito longe de saciar o nosso estado glutão. O primeiro jeito é o literal, né, tacar um dane-se para impressora de dinheiro. E não faltam exemplos no mundo, inclusive aqui o próprio Brasil incluído, né? Anos 80 para trás, em anos 90 antes do Plano Real, de que isso não dá certo, isso gera muita inflação. O outro jeito é pedir dinheiro emprestado através dos títulos públicos. Só que pensa bem, se quem está pedindo dinheiro emprestado ali está na pindaíba e o cara não está mostrando nada ali para que ele está fazendo o dever de casa, sabe? Ele não está mostrando que ele está cuidando para diminuir o endividamento, o que vai acontecer, né? O investidor, que não é bobo nem nada, cai fora. Ou ele vai ficar exigindo cada vez mais juros para ser maluco o suficiente de deixar o dinheiro por aqui. E o efeito disso nos mais pobres é cruel, né? Se o investidor sai do país, ele vai sim levar o dólar embora, né? Por assim dizer, para você entender. E menos dólar no mercado é uma oferta menor. O que acontece aqui com a gente? O real perde valor frente ao dólar. E como eu sempre falo, dólar não é assunto só de gente rica, não. Não tô falando de quem vai pra Disney, não, tá? Aliás, talvez esse seja o cara menos prejudicado. Ele vai chorar um pouco, vai perder uma graninha, mas pra quem pode, vai assim mesmo, né? Agora, o pobre não tem salvação, não tem pra onde fugir. A carne vai ficar mais cara, o leite, o trigo, ou seja, o trigo mais caro implica em pão mais caro, cervejinha. Ai, né? Tem commodities, aliás, todas as commodities agrícolas são cotadas em dólar. E para ajudar na pressão inflacionária, ainda a gente teve aqui, infelizmente, a catástrofe lá no Rio Grande do Sul, né? Que é um grande produtor agrícola. E a gente tem um fenômeno recente também, né? Aqui acontecendo no Brasil, que é a inflação recente dos serviços, que está bem acima da meta de inflação do governo. Está em mais de 5% nos últimos 12 meses. As taxas de juros futuros também vêm subindo bastante desde março.
Ou seja, né, a maior percepção de risco a gente está vendo aqui de investir no nosso país. Essa percepção de risco vem crescendo e esse é um cenário que não é nada ideal para uma queda da Selic. E o cenário lá fora também não ajuda, né? A gente conseguir um juro baixo por aqui. Porque o mundo está até hoje tentando lutar para pagar a conta das ações dos governos na pandemia, né? Para a enxurrada de dinheiro que teve por aqui no mundo todo, né? A dívida dos países desenvolvidos, que já era alta, atingiu patamares bizarramente altos. Só que a gente aqui no Brasil, a gente não tem a maior economia do mundo para chamar de nossa, né? A gente precisava ter feito o dever de casa, ter feito o contrário. Mas a gente, infelizmente, está no mesmo caminho. E a gente não é só o Brasil, não. Os emergentes como a gente, sabe? Os países pobres estão se endividando cada vez mais. 30% da dívida pública global vem dos emergentes. E eu acho fofinha danada de uma coisa só, essa solução brilhante das mentes brilhantes lá de Davos, lá do Fórum Econômico Mundial. Você não faz ideia, né? Porque pensa só, o governo se lasca, imprime mais dinheiro. Aliás, quem se lasca somos nós, né? Principalmente os mais pobres. E a solução proposta pelos tais especialistas, é claro, né? O empresário prosperou, apesar disso tudo, ele não pode ficar impune. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Os governos vão resolver essa situação, claro, né? Confia, hashtag confia, tomando mais dinheiro da iniciativa privada. É lindo e emocionante, você não acha? Mas vamos voltar aqui. Esquece, dá uma modo libertário off. Os Estados Unidos vêm lutando, né, contra a inflação desde a pandemia. E eles não só mantiveram os juros por lá, que estão nos maiores patamares desde 2001, muito mais do que isso, né? Inflação lá pro americano é coisa séria, meu amigo. Pra você ter uma ideia disso, teve até uma integrante do Fed que disse que precisa de vários meses de inflação em queda por lá antes de se falar em corte de juros. A propósito, né? A inflação em maio por lá ficou estável, ou seja, nem começou a cair. Então, se a gente ficar reduzindo a Selic por aqui, o Brasil vai ficar cada vez menos competitivo para concorrer ao título de destino digno das verdinhas do mundo. Afinal, se for para pagar pouco, o investidor vai pensar melhor ficar na economia mais segura do mundo, né? Não a americana. E isso faria com que o dólar subisse por aqui ainda mais, pressionando ainda mais os índices de inflação por aqui. Essa sim, né? A inflação é um tipo não declarado de imposto que é silencioso, mas é covardemente colocado na conta dos mais pobres que não tem como se defender. Você entende como não dá para baixar a Selic na base da canetada só pela vontade do governo? Eu também queria muito que a gente fosse digno de ter juro baixo por aqui, né? Seria o sinal que a gente está prosperando. Mas isso só vai ser possível quando os governos fizerem a lição de casa. Mas e não sei se isso vai acontecer, né? Vamos preocupar com o que dá para mudar, que somos nós mesmos, meu amigo. O que dá para fazer aí com o seu dinheiro? O que você acha, hein? Vou falar disso mais antes, né? Se eu conseguir te explicar aqui o cenário econômico de uma forma diferente do que você vê por aí, ajuda a gente, deixa seu comentário aqui e também se inscreve no canal, tá bom? Combinado? Então vamos lá, ó. Selic em patamares altos e é toda vez a mesma história. Gente reclamando da Bolsa de Valores, que só anda de lado igual caranguejo. Isso quando não tá caindo, né? E o choro não é por acaso, a gente realmente tem a pior bolsa do mundo. E para isso eu tenho duas considerações, como eu falei no Jornal de Quinta. Bolsa não é só Ibovespa, tá bom? Para quem investe no longo prazo e ainda acredita que o Brasil um dia vai dar certo, tá tendo uma excelente oportunidade de comprar ações em preços baixos e ainda tá reclamando por isso. Talvez a Bolsa de Valores é o único supermercado, tem uma frase famosa, né? Onde as pessoas reclamam por pagar mais barato. Mas se você acha que aqui no Brasil não tem salvação, eu tenho duas provocações para você. Você mesmo, você já começou a investir lá fora? Porque, claro, né, não adianta você premonizar que o circo vai pegar fogo e ficar esperando para ver o que vai dar. A outra, lembra que o Brasil, meu amigo, é tão grande, mas tão próspero, que até hoje nenhum político conseguiu quebrar essa bagaça, por mais que tenha tentado. Mas é sempre assim, né? Ninguém quer comprar algo que tá em baixa, né? Que é uma pena, porque as pessoas confundem valor com preço, né? Preço baixo não necessariamente tem a ver com valor baixo de alguma coisa. E eu sempre vejo também o pessoal ficar girando dinheiro, né? Renda fixa tá boa? Vende a bolsa. Vende a bolsa que tá na baixa para comprar algo que tá na alta, ó. Genial com o J. Sempre é muito importante ter dinheiro
que você tem carimbo, sabe? Dinheiro que você tem data para ser usado na renda fixa, independente do valor da Selic, e você ir comprando um pouquinho de ativos de valor, um pouquinho a cada mês, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, investir em valor de verdade, sabe? Dólar, ouro, criptomoedas. Inclusive, se você estiver assistindo a gente aqui nessa quarta-feira, até meia-noite, tem uma promoção aqui da Binance, né, para os inscritos aqui do Dinheiro com Você. Você vai ganhar 2 tokens lista até meia-noite, abrindo a conta pelo nosso link que está na descrição. Mas assim, você vai investindo devagar, sabe? Constantemente, e assim você vai aumentar também as suas chances de ter um patrimônio que garanta a tranquilidade da sua família no futuro. E mais do que isso, né? Deixar de ter a sua família dependente do INSS ou de qualquer coisa que o governo prometa para você que não tem condição de cumprir. E se você está patinando nos investimentos, ou você não sabe como começar, né, como dar um grau aí nos seus investimentos, eu te convido, faço convite para você aprender comigo. Eu deixo para você o link na descrição também, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau.